Olá, olá. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no Facebook do Portal Vermelho e na TV Vermelho também ao vivo. Hoje com a presença da deputada federal Alice Portugal e o presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão. Obrigado pela presença dos dois. Vamos botar uma conversa aqui. O tema de hoje é educação e a resistência democrática. Eu estava conversando agora há pouco com o Iago e com a deputada, deixando claro que isso é um tema, a educação se torna uma grande frente de resistência democrática desde ali do início do governo Bolsonaro, né? Vemos ali a grande resistência, as grandes manifestações contra o corte e o contingenciamento de verbas para as universidades federais, uma grande luta no país todo, mobilizou e conseguiu se reverter aquela situação, né? A mesma coisa, Bolsonaro tentou se vingar do movimento estudantil, colocando aquela MP da carteira estudantil, outra grande luta do movimento que conseguiu ali, na resistência, derrubar mais essa medida. E agora, recentemente, né, nós vimos aí o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, devolvendo a MP que dava poderes ao ministro, né, da Educação, o Abraham Weintraub, de nomear reitores sem eleição, ou seja, aproveitar a época da pandemia para colocar reitores biônicos no cargo, né? Mais uma derrota do governo. É um pouco disso aí que eu queria começar conversando com os nossos dois convidados a respeito dessa luta de resistência, deputada. Foi uma grande vitória, né? Mais essa derrubada aí dessa MP no Congresso Nacional. A devolução da MP, não é isso, deputada? Boa tarde. Só está com problema aí no som, mas vamos tentar conversar. Luiz ouviu, deputada Alice? Alô? Oi, estou com problema aí. Iago, tu está ouvindo bem? Estou ouvindo. Então vamos lá com o Iago e logo depois a gente passa para a deputada. Deputada que é uma grande atuante na área de educação aí, com grandes bandeiras. Vamos lá, Iago. Até a gente resolver o som da deputada aí. Boa tarde, Irã. Obrigado pelo convite. Boa tarde, deputada Alice também, que é uma deputada parceira da educação. A gente se encontra sempre, muitas vezes ali nos encontrávamos, né, nos corredores do Congresso. Agora, infelizmente, não podemos mais, mas estamos nos encontrando sempre aqui pelas lives, reuniões e encontros virtuais aí, porque o governo não dá sossego e nós, que temos compromisso com a educação, temos que dar respostas sempre, né? E, de fato, uma coisa, muitas derrotas nosso campo tem tido, né? Porque os ataques do governo Bolsonaro, usando todo o instrumental que ele tem em mãos do Estado brasileiro, né? Das elites que muitas vezes estão com ele, desses grupos econômicos, das elites ligados aí a Paulo Guedes, etc., todos têm um ataque muito forte. Mas uma coisa eu posso dizer, o Weintraub não ganhou uma dos movimentos da educação, não ganhou uma daqueles que defendem a educação pública, ele foi derrotado em absolutamente todos os projetos que ele apresentou, seja no Futurice, seja nessa tentativa de intervir na escolha de reitores, seja na tentativa de prejudicar ou desmoralizar as entidades estudantis, ele foi derrotado em todas, e não à toa, desde a semana passada, a imprensa vem aí noticiando uma série de debates pelo interior do governo sobre uma possível demissão desse ministro, que inclusive hoje se fala até mesmo na possibilidade de prisão, né, do Weintraub pelo estímulo, porque nós precisamos entender que o que ele fala não são só palavras, não são só coisas ditas ali que dizem respeito à liberdade de expressão, não. O que ele faz verdadeiramente é um estímulo a grupos extremistas que fazem manifestações antidemocráticas. Portanto, não há legitimidade, não há liberdade de expressão quando o que se diz
é, na verdade, um estímulo a grupos criminosos, extremistas, organizados para atacar a nossa democracia. Isso deve ser considerado, sim, como um crime, como um ataque à Constituição e à nação brasileira, e por isso eu acho que ele precisa ser não só demitido urgentemente, como punido pelos estímulos e pelos movimentos que faz, inclusive indo até a esplanada dos ministérios em dia de manifestação antidemocrática, sem máscara, para mais uma vez atacar o STF. Então, nas universidades ele não vai tocar, ele não vai conseguir passar, todos nós sabemos disso, porque cada vez que ele se movimentar, nós vamos estar aqui com muita firmeza e com muita amplitude, porque a sociedade sabe a importância da universidade pública e vai estar do nosso lado. Eu não tenho a menor dúvida, demos uma demonstração clara disso essa semana e mais uma derrota para o Bolsonaro, para o Weintraub, isso sem falar na derrota que nós impusemos no Enem, no adiamento do Enem, que foi vergonhosa para eles, né? Então, vamos continuar nessa batalha. A gente vai falar sobre isso. Deputada, agora está nos ouvindo direitinho? Agora melhorou bastante. Um prazer estar com vocês. Opa! Agora caiu o meu aqui. Tá vendo como tem que cair, né? A Weintraub. Tem que cair hoje. Hoje. Urgente. Hoje. Nós estamos em campanha hoje pela queda desse desorganizador do sistema educacional brasileiro, né? Porque o grande crime do Weintraub não foi somente o aspecto, não é, das fake news, das ofensas à democracia, mas o grande crime é contra a educação brasileira. E isso nós vamos ter, né, que resolver. A culpa é de Bolsonaro, mas a saída de Weintraub já melhora muito o clima da educação brasileira, que sofre absurdamente com a desorganização imposta por esse cidadão inepto, um fanático que não tem condição de estar onde está. Deputada, a gente estava conversando agora, que a senhora não estava ouvindo, era justamente isso, o tema da nossa live de hoje aqui no Portal Vermelho, né? Era a educação e a resistência democrática. A gente estava lembrando que essa é uma área que, desde ali do início do governo Bolsonaro, demonstrou um grande poder de mobilização e de resistência. Ali, primeiramente, ao corte e o contingenciamento dos recursos para a educação, né? Os estudantes ocuparam as ruas e tal. E agora, recentemente, aí veio a MP, o Bolsonaro tentou se vingar do movimento, né? Colocando uma MP da carteirinha para tirar da mão da Uni e da UBS a manutenção da carteira estudantil, com um projeto, foi derrubado também, o Congresso deixou caducar essa medida, né? Aí logo depois vem essa MP, a 979, que foi colocar um reitor biônico para dirigir as universidades, praticamente que é isso. Mas uma grande mobilização mesmo em época de pandemia, né? Nas redes sociais, no Congresso, a voz de vocês, principalmente a sua voz, né? De resistência, que a senhora é uma grande militante dessa área de educação. Era isso que ele estava falando. Ou seja, ressaltar esse papel da resistência nessa área de educação, né, deputada? Sem dúvida, né? A verdade é que as universidades e a educação como um todo é uma caixa de ressonância da sociedade onde se forma a superestrutura do pensamento de uma nação. Então, é daí que saem os quadros, os profissionais que hoje estão, por exemplo, no front do combate ao coronavírus, os engenheiros, os advogados, os dirigentes da nação, não é? E é da educação básica que nosso povo se liberta, garante o acesso ao conhecimento. Então, nós sabemos que a educação é uma área que tem que sair do papel apenas como proposta de prioridade. Ela deve ser prioridade. E nós conseguimos, nos governos de aliançamento, né, mas nucleado pela esquerda, os governos de Lula, de Dilma, que nós do PCdoB tivemos a honra de participar, grandes avanços, a expansão do ensino técnico e tecnológico, das universidades, a consolidação da democracia universitária. Houve um erro, não se botou na lei, não é, Iago? Eu fiz isso para botar na lei, mas achava-se que não tinha correlação de forças. E vocês vejam, nada na história, não é, tem a possibilidade de não ser pior. E nós estamos vivendo, talvez, o pior ano dos nossos últimos 50 anos, onde um ministro pretende remontar, de maneira até mais autoritária do que a ditadura militar,
a circunstância do reitor biúnico, né? Eu ainda peguei reitores indicados nas universidades, como estudante, como membro da comissão que organizou o Congresso da UNE em Salvador, em 79, dirigente do DCE por 2 vezes. Então, eu sei exatamente o que é você ter um reitor que não lhe recebe, que recebe estudantes de costas. Não é? Nós vimos isso aqui na Bahia. Então, a democracia universitária é uma conquista, porque um reitor ele não é apenas um administrador, ele faz a mediação do conjunto de opiniões que pulsam numa universidade. Então, nós tivemos grandes vitórias e agora eles estão tentando tirar todas essas vitórias. E a queda de Weintraub é fundamental para que o setor se estabeleça, pelo menos, em paz, para poder enfrentar as ideias de Bolsonaro com argumentos, e não enfrentando um fanático de extrema-direita, que é o que nós temos enfrentado com o guarda-chuva aberto dentro do MEC, com decisões absurdas e com um palavrório de sindicato de crime, e não um palavrório de ministro. Né? Essa é a grande verdade. Então, vamos continuar militando, atuando, sempre em prol da educação, ao lado da UNE. É isso aí. Eu vou pegar aí um pouco o gancho do que o Iago estava falando agora há pouco também, sobre a questão de uma outra vitória, né, que foi a questão do Enem, né? Ou seja, foi uma bandeira aí do movimento para adiar o Enem. A senhora tinha um projeto, ainda tem um projeto lá, 2 projetos na Câmara para enfrentar isso aí, né? O Iago estava falando mais uma que o Weintraub não leva com a educação. E aí eu vou até passar para o Iago e depois a gente retoma para falar sobre o seu projeto um pouco, que é ali ele disse o quê? Vai adiar por 30, 60 dias, mas não definiu nada, né? Não é isso, Iago? Como é que está essa situação? Depois a gente passa para o deputado. Bom, nós consideramos que foi uma vitória, porque, de fato, o governo não queria mudar absolutamente nada, né? Tamanha insensibilidade por parte de um governo que é, de fato, o governo da morte, né? Que não se preocupa com a vida das pessoas. Acho que é normal o cotidiano, a rotina estar retomando como está, enquanto as mortes continuam crescendo, né? E provavelmente voltarão a crescer ainda mais com essa reabertura. E essa questão do Enem, ela se insere nessa conjuntura, né? Porque quando você não tem aulas, justamente para preservar a vida das pessoas, não há possibilidade de você manter o calendário como se as coisas estivessem caminhando normalmente. Então, até o último segundo, o ministro segurou essa posição e foi humilhantemente derrotado, né, pelos estudantes, que levaram essa pressão até a sociedade, que chegou até o Congresso Nacional, que com deputados como a deputada Alice, parceiros, ajudaram a pressionar o Congresso para que finalmente alguma medida fosse tomada. Porém, o Congresso ele foi fundamental ali, o Senado, para exercer a pressão, mas acabou que a decisão sobre o adiamento, o próprio ministro se antecipou e coube a ele mesmo tomar essa decisão. Então, o projeto de lei ele não completou a tramitação, né? E aí isso acabou fazendo com que eles usassem de uma estratégia ali também, se antecipando àquela derrota que eles iriam ter ainda pior. Eles logo soltaram um adiamento que, na verdade, é preocupante ainda, né? Porque não se tem critérios para definir qual o prazo de adiamento, qual o tempo que se vai adiar, né? Eles simplesmente, primeiro, falaram sobre um prazo de 30 a 60 dias, e aí eu repito, sem nenhum critério, eles simplesmente jogaram datas, assim, que nós não sabemos de onde eles tiraram, e agora eles apresentam para os estudantes que se inscreveram no Enem a possibilidade de 3 datas. Uma no início de dezembro, outra em meados de janeiro e outra em maio. Novamente, apresenta-se 3 possibilidades de data sem fazer uma discussão prévia, sem apresentar os critérios que foram adotados para dizer por que a escolha dessas datas. Por quê? Qual o significado de se escolher uma data em dezembro, uma em janeiro e uma em maio? Por que não se traz o debate a público? Por que não se traz especialistas, representantes, os interessados nessa questão, os estudantes que mais precisam?
Então, ele está simplesmente jogando uma responsabilidade imensa sobre a vida de milhões de jovens e adultos que vão fazer o Enem nas mãos justamente desses próprios jovens e adultos que vão estar, muitos desses, se preparando para um dos momentos mais difíceis, mais tensos da sua vida, e agora, além de ter que se preparar para o Enem, além de não estar tendo aula, além de estar no desespero sem resposta sobre isso, eles ainda vão ter que ter a responsabilidade de eles mesmos votarem em qual vai ser a data escolhida, com base em quê? Com base em quais critérios? Nós não sabemos nem até quando as aulas vão estar suspensas, entende? Então não há, nesse momento, a nossa opinião é que não há, nesse momento, condições para que os estudantes tomem essa decisão. Nós precisamos de apoio, de suporte, de pensamento, de reflexão, de elementos técnicos para tomar uma decisão dessa, né? Então nós, das entidades, inclusive porque essa consulta começa dia 20 agora, no sábado, nós das entidades estudantis vamos tomar uma posição aqui sobre que data nós vamos apoiar, vamos dizer assim, porque também, infelizmente, a consulta vai ser colocada e os estudantes vão precisar se posicionar, e eu acredito que a data de maio é a mais viável, tendo em vista o período que nós chegamos até aqui de aulas suspensas, mas aquela consulta ali, na nossa opinião, não é o melhor método para se tomar essa decisão, né? O melhor método para se tomar essa decisão é reunir um grupo de trabalho que discuta as medidas necessárias para reduzir impacto sobre os estudantes nesse momento, inclusive com disponibilização de internet, de livros, de outras ações desse tipo, e que a partir daí sim se discuta quanto tempo é necessário, né? E não simplesmente jogue na mão dos estudantes essa responsabilidade. Deputado, então vamos falar sobre essa luta também, a questão do Enem, dentro do parlamento. A senhora que apresentou 2 projetos, né, para essa questão. É verdade. Lá em abril ainda, eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo para anular a portaria do INEP, então, que marcava a data. Essa era a medida original que precisava ser tomada, mas não havia correlação de forças do Congresso para aprová-la. Os segmentos temiam, e a aproximação de determinados setores do centro para o governo fizeram com que a matéria ficasse estocada, porque votar um PDL era derrotar o ministro de pronto, porque era anular a portaria. Então, lá fiquei eu com aquele PDL em suspenso, e lá, pelos dias da decisão sobre o Enem, nós resolvemos entrar com o projeto, não é, sempre ao lado da líder perpétua, e entrei com um projeto de lei número 2623, e esse projeto ele forçou bastante, porque o Colégio de Líderes acatou votar, o centro assinou, me dando direito à urgência, né? Porque nós sozinhos não podemos ter assinaturas suficientes para um regime de urgência, e o projeto estava pronto para ser votado e o parlamento tensionado para votar a favor. Foi quando, diante da derrota iminente, eles solicitaram a devolução, né? Então, isso não foi uma geração espontânea. Os estudantes jogaram um papel fundamental. É uma vitória do movimento estudantil, é uma vitória da UNE, da UBS, da NPG, não é? De todo o setor educacional brasileiro e de nós parlamentares que carregamos erguida a bandeira da educação. Mas é como o Iago disse, nada está definido, porque vão fazer a consulta. Só, Iago, que eu tenho a impressão que o ministro cai. Depois desses delírios públicos dele, quer seja através da sua completa falta de decoro ao agredir os ministros do Supremo, depois a ida à rua, repetindo aquilo que disse, me parece que já criando o argumento para uma não permanência. Há ministros do Supremo hoje que compreendem que ele deve ser preso por desacato e dentre outras ações, não é? Racismo, etc. Há também processos de fake news. É insustentável a situação de Weintraub. Portanto, isso tudo fica também ameaçado, porque se entrar um ministro mais ou menos racional, ele poderá abrir uma rediscussão sobre o assunto. Então, essa semana, e eu acho que o Portal Vermelho acerta em nos reunir
porque essa semana será determinante para o futuro da educação. Se cai esse ministro, nós poderemos construir um processo de rediscussão de Enem, de consulta, não é? De votação do Fundeb, que está também parado na Câmara dos Deputados, não é? De debate sobre os aspectos relacionados com o pós-pandemia, porque seria necessário uma ampliação imediata do acesso à internet, tanto para os estudantes do ensino básico como nas universidades. Tudo isso tem que vir para a mesa de debate para que nós possamos ter um retorno racional, sem contaminação, sem risco e com garantia de acesso a conteúdo, porque, obviamente, isso levará um tempo. Então, eu creio muito nessa queda de Weintraub, porque é insustentável a permanência dele, e nós podemos votar o projeto, finalmente, né, Iago? Votar o projeto. Pois não, Iago? É aquilo que o Iago estava falando, né? A postura dele ontem é de comparecer ao ato bolsonarista, quebrando a quarentena, sem máscara, fazendo aquelas barbaridades todas, e hoje está pipocando até agora na imprensa toda a demissão dele. É uma questão de tempo aí curto para isso, né? A situação mesmo insustentável. Eu espero que em minutos nós tenhamos a notícia. Que diz que ele está reunido agora com... Será que cai hoje, deputada? Eu estou esperando. O senhor do Bonfim está aqui me dizendo que vai dar certo. Tem informações quentes aí, né, deputada? Tomara. Ó, deputada... Eu vou até abrir um champanhe se isso acontecer. Me parece que... A gente podia fazer isso ao vivo, hein, Iago? Nós dois. Imagina se cai. Mineral. O tanto que esse ministro já me passou raiva. Oh, meu Deus, e você ao vivo, hein? Na abertura do ano letivo. E comigo, esses dias, Irã, ele me fez um favor de me bloquear no Twitter. Eu fiquei tão feliz. Ele queria notícia, porque ele estava em baixa total. Né? Na verdade, numa sessão da Comissão de Educação, onde eu sou uma das vice-presidentes, eu fiz uma lista de publicações da imprensa de irregularidades dele na gestão. E perguntei, porque acredito que a nossa forma de atuar tem sido assim. Nunca acusar sem a prova. Eu fiz a indagação sobre os fatos publicados na imprensa. Isso aí ele tomou como ofensa, botou a guerrilha bolsonarista em cima de mim até hoje, mas nada disso nos amedronta, porque trabalhamos com muito amor, muito encantamento com o poder da educação. Né? E, obviamente, é essa a nossa saída emancipatória, né, inicial, e eu acredito que a UNE está atuando muito bem, a UBS muito bem, a NPG muito bem, e todos muito sofridos com essa desconstrução imposta pelo governo Bolsonaro. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, que eu estou confiante que a gente vai, pelo menos, talvez ter alguém, não é, que a gente consiga conversar sobre a educação no Brasil. Até para a gente avançar numa outra pauta aí, deputada, começando com a senhora agora nesse bloco, lembrando a todos aí que estão nos assistindo, que estamos ao vivo pelo Portal Vermelho e pela TV Vermelho no YouTube, com o tema Educação e Resistência Democrática. Até para avançar, né, deputada, com temas para a queda do ministro, até para melhorar o ambiente, para avançar numa pauta também que a senhora domina muito bem, está aí nessa luta, que é a perenização do Fundeb, não é isso? Que tem que ser votado até o final deste ano aí para poder não acabar com um instrumento tão importante para a educação no país. Queria só começar com a senhora. Não, Irã, você vê, Giago é presidente da União Nacional dos Estudantes, poderia nem se interessar em Fundeb e tem sido um grande companheiro na batalha por esse financiamento da educação básica no Brasil. Eu quero deixar isso registrado, Iago, para ver como um líder estudantil ele consegue ser inteiro na sua visão educacional. Eu tenho muita sorte de estar convivendo com essa direção da UNE. Então, veja só, o Fundeb ele foi criado, antes Fundef, por uma regra que foi pensada por Anísio Teixeira, grande educador baiano, não é, que foi perseguido pela ditadura, autoexilado, exilado, depois com uma morte até hoje não explicada. Anísio, aqui de Caetité, na Bahia, ele pensou de que, de fato, para você manter um sistema em um país continental, era necessário fazer uma cesta
não é, de arrecadação em torno dos impostos cobrados da nação. E é assim que funciona. O Fundeb é uma regra aritmética, não é, que recolhe de 18 impostos recursos para a manutenção da educação básica. O Fundef foi muito fraudado, ainda no tempo de Fernando Henrique, mal organizado, mas foi importante, não é? E nós aprimoramos isso no primeiro governo Lula, ainda com Tarso Genro no Ministério da Educação. Fizemos um aprimoramento. Eu sou autora do Piso Salarial Nacional para o professor. Fomos 4 deputados autores da emenda que criou o piso, que não tinha no Fundeb, né? Então, eu tenho muita honra de ter participado disso e ser uma das autoras da lei do piso. E hoje o Fundeb ele remunera o estudante, cada estudante da sala de aula para o sistema educacional municipais e estaduais. Ao mesmo tempo, ele garante as modalidades educacionais, o que não tinha antes do Fundeb, no Fundef, que são educação para jovens e adultos, né? O EJA, a educação indígena, a educação quilombola, tudo isso eram coisas secundárias, viraram modalidades oficiais. É uma grande lei. Hoje, com data marcada, né? Então, está marcado até dezembro aí. 20, dezembro. Então, se nós não aprovarmos agora, junho, julho, no máximo, nós não teremos tempo de regulamentá-la. Não teremos tempo de organizar portarias, articular inovações, porque, com esses anos todos, muita coisa mudou no sistema educacional, até a natureza dos impostos. Então, nós precisaríamos de um tempo, era necessário pelo menos um ano. Por isso, estávamos batalhando a aprovação ano passado. E nós chegamos a um relatório de consenso, que vai assinado pela professora Dorinha Seabra Rezende, que é do DEM de Tocantins, mas com uma larga visão educacional. O relatório não é consensual, tem algumas questões, por exemplo, o uso do salário educação para financiamento. Nós não concordamos, achamos que deve continuar o salário educação. Um ranqueamento das escolas, vai mais dinheiro para a escola que ranquear melhor nas notas. Nós já vimos isso no velho Provão, não dá certo, porque você discrimina escolas mais pobres, de comunidades mais pobres, comunidades rurais. Não é justo. A criança não tem culpa do rendimento dela lá em uma cidade distante do Amazonas, isso é diferente de uma cidade produtiva de São Paulo. Então, na verdade, o ranqueamento, na nossa opinião, é injusto. Está do projeto. Para aprovar, nós tivemos que engolir certas visões liberais, defendidas muitas vezes por deputados e deputadas jovens. Então, é triste, mas o projeto é o melhor que nós chegamos, esse relatório. Então, vocês que nos acompanham nesse momento, eu peço que coloquem nas suas hashtags aprova Enem, vota Enem, porque, desculpe, vota Fundeb, aprova Fundeb. São tantas frentes, né? Mas a educação tem isso. Se nós não fizermos isso, né? E temos tido o acompanhamento luxuoso da CNTE, da CONTE, professora Madalena, professor Gilson, vereador de Belo Horizonte. Temos tido uma presença forte, muito forte, dos docentes das universidades também, né? Da Campanha Nacional pela Educação Pública. É uma batalha que não tem partido, ela é suprapartidária, é em prol da educação, e nós pedimos o apoio de todos. Tudo bem, eu vou passar agora para o Iago para falar sobre essa participação da Único, a deputada acabou de levantar a bola aí, que apesar de não estar no foco, mas a Uni está lá participando também dessa bandeira. Mas antes, eu vou deixar das perguntas aqui que estão surgindo, né? E uma delas é isso, a queda do Weintraub. Depois a senhora responde o Iago também. A queda do Weintraub contribui para mudar alguma coisa nesse norte aí da educação brasileira? Contigo aí, Iago. Bom, primeiro, eu, enfim, só tenho a reafirmar aqui o que a deputada falou sobre o Fundeb, né? Importantíssimo, o Fundeb é a garantia do nosso futuro, né? Do futuro do nosso país, porque é onde se encontra a base da formação dos nossas crianças, jovens, adolescentes, e, portanto, deve ser uma preocupação da sociedade toda, né? Deve ser uma preocupação de todos nós, porque nossos futuros profissionais, pesquisadores, cientistas, todos estão agora nas suas escolas e precisando de apoio
de ajuda. O que o Fundeb fornece é justamente isso, o investimento financeiro que precisa, aliás, ser ampliado. E esse é um debate que nós temos feito com bastante força no Congresso, enquanto o MEC simplesmente não apareceu para fazer esse debate. Aliás, não só não apareceu, como atrapalhou, porque tentou enviar um outro projeto do Fundeb, enquanto tinha um relatório já sendo discutido, sendo construído em consenso, o MEC tentou mandar outro projeto, batalhou incessantemente para reduzir a ampliação do investimento da União, do valor que seria repassado pela União para os estados, para o Fundeb. Então o MEC, na verdade, só atrapalhou até agora a discussão sobre o Fundeb, né? Enquanto deputados, deputadas, senadores, senadoras e nós das entidades estudantis estamos ali, e das entidades da educação, estamos ali batalhando incessantemente, porque essa é uma pauta do Brasil, e é uma pauta também que diz respeito à redução de desigualdade social, porque não há nada, eu acredito, mais potente. É claro que são muitos elementos para a redução da desigualdade, né? A questão do emprego, da renda, da cultura, do lazer, do esporte, mas eu acho que não há nada mais potente somado a todos esses outros elementos do que a educação. Quando você tem uma escola com bom investimento, que consegue dialogar com a comunidade onde ela está inserida, que consegue formar bem os estudantes, que consegue dar condições para os seus professores trabalharem melhor e melhor se relacionarem com os estudantes e com a comunidade ali também, você está reduzindo desigualdades, você está dando melhores expectativas para essas crianças que estão se formando, você está dando a possibilidade para essas pessoas de sonharem em um dia ter uma profissão, em um dia ter uma boa formação. A educação, ela tem esse papel, ela tem esse potencial. Então o Fundeb deve ser uma bandeira de todo o Brasil, de todo o povo brasileiro, e por isso eu cumprimento a deputada Alice e todos que estão lá fazendo essa batalha incessante. Nós precisamos aprovar isso urgentemente esse ano, e para a Uni isso está, assim, no centro. E repito aqui, coisa que eu acho que vai acontecer se esse ministro ficar aí no MEC sem absolutamente nenhuma participação do Ministério na discussão. Agora, para nós é inadmissível que ele continue. E aí, já respondendo a pergunta, na minha opinião, a queda do Weintraub, ela não só alteraria as condições do ponto de vista das políticas públicas para a educação, da visão da educação, porque eu acho que dificilmente é possível vir alguém pior do que esse sujeito, assim, só se fosse o próprio Bolsonaro virar ministro da Educação, porque eu acho que não tem nenhum pior do que esse, ou só se trouxerem o Olavo de Carvalho. Pior do que o Weintraub só pode ser o mestre dele, o mestre dele, porque eu acho que venha um outro, mas eu acho que a questão não é essa, a questão é que é o seguinte, o Weintraub, ele não só é uma peça que atrapalha ali o desenvolvimento da educação, ele é uma engrenagem importante no bolsonarismo, na formação do que significa esse movimento que é o bolsonarismo, né, que está ligado ao Olavo de Carvalho, etc., que alimenta essa rede de ódio extremista, que alimentam aqueles grupos que estão ali em Brasília, que alimenta essa guerra ideológica que o bolsonarismo trava cotidianamente para poder sustentar a sua base de apoio, porque o Bolsonaro hoje ele se sustenta nisso, ele se sustenta em ideias, em projetos ideológicos. E o Weintraub não só foi o cara responsável por escrever o projeto de campanha do Bolsonaro, ele disse isso em uma live, aquele projeto horrível, que era um slide assim mal feito, uma coisa horrível, que viralizou aí na campanha eleitoral, inclusive, escrita pelo Weintraub, e também, hoje diz, a imprensa diz que quem trabalha com muita força pela manutenção do Weintraub no governo são os filhos do Bolsonaro, né? E teve uma vez que o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, que o Weintraub é uma peça indispensável na revolução cultural do governo Bolsonaro. Então isso demarca muito claro o papel dele. O que o Weintraub hoje faz pela educação no MEC? Ele já não fazia muita coisa, aliás, ele atrapalhava bastante, mas hoje ele de fato abandonou. Há um abandono completo, assim. Qual foi a política educacional que se fez nesse período de pandemia? Eu vi até um artigo ontem da coordenadora do Todos pela Educação, que é um movimento em que nós temos bastante divergências, mas mesmo eles diziam o seguinte,
as ações foram minúsculas nesse período de pandemia. Cadê a discussão sobre os estudantes que estão sem aula, que não tem internet em casa? Cadê a discussão sobre os estudantes nas universidades que não conseguem acompanhar as aulas remotas? Cadê a discussão sobre os estudantes que estão abandonando a universidade porque não conseguem pagar mensalidade? Quer dizer, o ministro ele abandonou a cadeira para se tornar um verdadeiro agitador desse governo. Então, nós estamos sem ministro da Educação oficialmente. O que nós temos hoje no MEC é um agitador que está ali como militante com o recurso público. Ele foi colocado ali para ser um militante do bolsonarismo e não para ser um ministro da Educação. Ele está sendo sustentado com dinheiro público para ser um militante. Deputado, agora, só para responder ao internauta aí que está perguntando, se ele cai, como é que fica a educação aí? Olha, primeiro que é capaz de eles acharem, de fato, uma saída honrosa para o Weintraub, né? Então, ele próprio pediu demissão para dizer que não vai prejudicar o governo. Evidentemente, o governo Bolsonaro é um governo absolutamente opositor aos avanços sociais. Ele é uma cópia mal feita do governo americano. No entanto, nós sabemos que lá é a maior potência econômica do mundo ainda, né? E que tem, de certa forma, suportado as excentricidades de um bilionário na presidência da República. E o Bolsonaro é um golpista de quinta categoria, né? Que tenta falar com camadas, digamos, absolutamente sem expressão dentro de forças de segurança, etc. Um golpista, não é? Que enganou o povo. Infelizmente, parte da grande mídia deu acesso a esse tipo de saída quando generalizou os problemas e os erros do que ele chama de velha política, da política como um todo, execrando partidos políticos, execrando organizações estudantis, tentando fazer com que elas fossem proscritas novamente. Tivemos que fazer um cinturão de apoio, não é, para que a UNE e a UBS não perdessem a capacidade de mobilização. Não é? Por outro lado, nós sabemos então que ele faz parte desse núcleo ideológico. Então, qualquer pessoa dialogaríamos. Agora, se esse diálogo será determinante para mudar as linhas mestras, diretivas do governo Bolsonaro, eu não acredito nisso, porque, obviamente, o governo Bolsonaro é isto, é um governo algoz do povo, é um governo de viés liberal na economia, conservador nos costumes, não é? E absolutamente anteposto à organização popular. Então, saibam que qualquer um que entrar, que estiver, quem se admite ministro de Bolsonaro, se admite sabendo ao que serve. Né? Então, sem nenhuma ilusão de que nós teremos uma redenção das bandeiras educacionais, mas o que eu espero é, pelo menos, alguém minimamente equilibrado, que não ache que a Terra é plana, que não negue a ciência, alguém que compreenda que as universidades devem ter autonomia, como reza a Constituição, alguém que minimamente respeite a Constituição, já será uma grande vantagem. Muito bem, obrigado, deputada, obrigado, Iago, chegando ao final aqui da nossa live, esperando fazer outras futuramente, mas muito obrigado e vamos deixar para as considerações finais aí, primeiro para o Iago, depois fechar com a deputada. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live, né, sobre educação e resistência democrática. De fato, há uma grande mobilização no país aí, mesmo em época de pandemia, para que não possa haver muitos retrocessos nessa área, e a luta é contínua, né? É isso, Iago. Então, só para as considerações finais aí para todo mundo, estou passando a palavra para você agora. Legal, valeu mais uma vez pelo convite, Irã, a todos aí do Portal Vermelho, um portal importante aí da esquerda brasileira que eu, desde muito novo, sempre usei como fonte de informações aí, notícias, porque são confiáveis, fora da mídia tradicional, que nós vamos, inclusive, reforçar a nossa imprensa alternativa, a nossa mídia ligada a quem sempre lutou, de fato, pelo direito livre à comunicação, pela liberdade, pela comunicação popular, né, que todos tenham acesso aos mais diversos tipos de opinião e não apenas aos grandes oligopólios midiáticos, né? Então,
primeiro agradecer e dizer que nós vamos seguir aqui na luta pela educação, com muita pressão aí para derrubar esse ministro, porque a corda dele tá bamba, a gente sabe que tem uns ali que seguram com força a corda dele para ele não cair, mas pouco a pouco a gente vai derrubar um por um, até derrubar esse governo todo, até derrubar o chefe de todos ali, que é o Bolsonaro, e, enfim, só assim poderemos descansar e pensar numa luta propositiva, né, e não só mais reativa ou de resistência, que infelizmente é o que a gente tem que fazer hoje para no mínimo, não perder aquilo que nós já conquistamos, que é tão importante como a democracia, como a universidade pública, como o Sistema Único de Saúde, como todas essas grandes conquistas que, como a gente gosta sempre de dizer, nada disso nos foi dado, tudo foi conquistado, e quando se conquista, a gente cuida com muito carinho e com muita atenção para que os outros não tirem de nós, e é exatamente isso que o governo Bolsonaro quer fazer. Então, seguimos em luta pela educação. Um abraço, deputada Alice, um abraço virtual. A gente se encontra aí também por essas batalhas. Tenho certeza que vamos se ver bastante ainda aí. Valeu, Irã. Valeu, Thiago. Obrigado, Iago. Obrigado. Deputada, suas considerações finais. Primeiro, Irã, agradecer ao Portal Vermelho, né? Sem dúvida que tem iluminado e orientado muito a militância política de esquerda, dos movimentos sociais em nosso país, né? Vi nascer e continua forte. Iago, esse inconteste líder do movimento estudantil brasileiro, tão perseguido e agredido pelo atual ministro da Educação, né? Dizer que, de fato, esse é um momento crucial. Espero que consigamos, pelo menos, reduzir os danos que estavam sendo arquitetados contra a educação brasileira, aprovar a nova lei do Fundeb, não é? Constituir um prazo exequível para que os estudantes brasileiros possam ter um mínimo de igualdade de condições para enfrentarem o Enem, né? E o Enem servir como parâmetro para o ingresso no SISU. Ao mesmo tempo, é muito importante que tenhamos a manutenção da autonomia universitária, e tudo isso depende de mobilização. A educação para sobreviver, a educação pública, gratuita e de qualidade, em todos os níveis, assim como a pesquisa e a inovação, para sobreviverem no governo Bolsonaro, que é um governo raivoso da extrema-direita, que não admite mobilização e organização do povo. Precisa de quê? Precisamos de mobilização. Então, venham para a luta, não é? A luta de todos nós em defesa da educação, a luta é do movimento sindical, é de todas as áreas, né, deste país, porque esse é o substrato, não é, de uma nação livre. Por isso, não é? Muito obrigada pela oportunidade e vamos continuar nessa batalha em defesa da educação. Obrigado a todos, hein? Terminamos por aqui. Obrigado.